Gente, assim, então, foi na sexta, eu estava, essa semana, deu uns problemas no banheiro lá em casa, semana passada, e, quer dizer, era coisa já mais velha, nós decidimos fazer a reforma, foi uma bagunça a semana inteira, tá acompanhando a construção aqui também, e as outras questões da vida. E na sexta de manhã, então, o pedreiro terminou o que precisava ser feito, e logo aí pela 1h30, acredito, da tarde, eu liguei para a Neuza, eu tive contato com eles diariamente, afinal. Mas assim, eu senti que eu precisava descer, né? E daí ia a Porto Alegre, né? E daí vim aqui, paguei os pedreiros já adiantado, e 2:45 já embarquei no ônibus, e foi muito legal, assim, porque eu cheguei lá na hora que veio o médico, e logo então que ele olhou o Milton, eu saí até no momento que ele conversou com eles, e falei com ele no corredor. Depois veio outro médico, o pneumatologista, esse primeiro era clínico geral, e daí eu consegui falar com ele também. Foi uma conversa extremamente assim edificante, né? Ambos assim me atenderam muito bem. Eu creio que foi muito importante naquele momento assim a minha presença ali como irmão mais velho da Neuza. Todo o pessoal lá achavam que eu era o irmão dele, né? É engraçado, isso sempre acontece. E então no sábado de manhã eu pude falar com a médica oncologista. E qual é a especialidade do outro? Enfim, um outro médico lá. Aquele que tem o cirurgião, que tinha feito a cirurgia nele, então, a questão de 2 anos atrás, acredito. Então, eu senti assim que foi um momento bem importante de eu ter estado lá. E até aquele momento, eles não tinham ainda falado para a Neuza e para a Sofia da situação. Então, assim, foi naquele momento que eu cheguei lá, que ele transmitiu a notícia para eles, para elas, né? E para ele também. O Milton está com câncer, né? Só que os exames não são exatamente precisos sobre o tipo de câncer. Então, isso está sendo bem problemático, porque eles não estão conseguindo identificar o tipo de célula cancerosa que é, mas ele está com metástases no pulmão, no fígado. Bom, então essa é a realidade. Ele tinha passado a noite anterior muito mal, com falta de ar. Ele começou a inchar a barriga, as pernas, e eles tinham suspeita de um monte de coisa, que fizeram exames, o coração estava bem, não era. Eles suspeitaram também de tuberculose, então naquele dia tinham vindo os exames, que também não era, e infecção urinária também não detectaram. Só que assim, a minha oração quando eu cheguei lá era poder fazer essa ponte, né, com os médicos, para eles realmente cuidarem deles, se preocuparem, porque médico é assim, ele é mais um paciente. Então, de que realmente os médicos olhassem para ele de uma maneira diferente. E eu falei quem era o Milton e o quanto ele é importante, né, para as pessoas que convivem com ele. Falei da igreja, falei da importância dele na igreja e da família. Falei coisas de mim, da minha amizade com ele. E isso tocou, eu senti que sim, que tocou muitos médicos, né, e realmente eles começaram a se preocupar com ele, mas ele teve uma melhora bem grande, assim, de anteontem para ontem, assim, aquela noite. Então ele dormiu bem, na sexta-feira de noite ele dormiu bem, tanto que eu mandei uma notícia, né? Ele estava melhor, e ontem ele passou o dia relativamente bem. Claro, ele está muito fraco, vocês nem reconheceriam quase mais ele. Ele está muito fraco, muito magro. Ele estava com as pernas já bem inchadas, assim, o abdômen também. E essa noite passada ele teve uma crise, às 3 horas da manhã, a Neuza me mandou um recado, que eu dormi lá no apartamento
da Júlia, né, filha do Pedro e da Adri, que é lá pertinho, porque a Neuza não quis abrir mão de ficar à noite com ele. Lógico, então ela descansava durante o dia, como eu estava ali, ela podia descansar um pouco melhor também durante o dia. E ela me deu um recado, era 3 horas da madrugada, eu fui ver, 6 horas da manhã, quando eu acordei, né, que era para mim ir antes, se eu pudesse, então 7 horas da manhã eu estava lá, mas quando eu cheguei, então hoje de manhã, os dois estavam dormindo, eu entrei de mansinho, e assim, ele estava com as pernas já bem menos inchadas, o abdômen menos inchado, ele tinha urina também no sangue, né? Perdão, sangue na urina, né? E era sangue vivo ontem, assim, e hoje já estava menos, né? Tinha ainda a presença de sangue na urina, mas menos que ontem. E ele estava com dreno no pulmão, ontem eles tiraram, porque já quase não saía mais nada. Mas, assim, hoje, então, ele estava muito, muito fraco, aí começaram a alimentar ele por sonda também, porque ele estava sem apetite. E hoje de manhã, então, quando a oncologista chegou e olhou ele e viu ele naquela situação, e assim, ontem teve o pastor Wilson, que é sogro da Sara, filha do Luiz Henrique e da Mônica, e nós oramos com ele. E o Normélio já tinha me dado essa palavra também, daquela passagem quando Elias, né, vê aquela nuvenzinha no céu, né, e já foi avisar a Cabe, olha, vai chover. Ele disse, vamos nos agarrar nessa pequena nuvem, né, nessa pequena nuvem. E nesse tempo, ontem à noite eu conversei com a Sofia, e quando ela foi embora, eu desci com ela para ela pegar um Uber e ir para casa. E na hora da despedida, ela disse, olha, eu não consigo imaginar outra coisa que não a cura do meu pai. E daí eu senti que ela realmente não estava preparada, mas naquele momento eu só falei, Sofia, assim, eu penso também na questão do... Assim, onde a igreja é perseguida, às vezes meus pais são mortos na frente dos filhos e coisas assim, né? Então, tem situações, às vezes, bem mais difíceis, né? Mas vamos orar, vamos confiar, né? A nossa oração é que Deus cure ele. E eu ficava o tempo todo lá, olhando para ele enquanto ele dormia e ministrando cura sobre ele, olhando e expulsando aquela enfermidade. Isso eu fiquei fazendo praticamente o tempo todo que eu estava lá. Eu estou contando alguns detalhes para vocês poderem sentir o clima da coisa, né? Mas hoje de manhã, então, quando a oncologista chegou, ela nos chamou lá para fora e ela disse o seguinte, olha, o quadro dele é muito ruim. O quadro dele é muito ruim. E vocês precisam tomar uma decisão, né? Se vocês querem simplesmente aliviar o sofrimento dele, ou se vocês querem continuar tentando fazer algo para salvar a vida dele. Ela disse, ele ainda é jovem, né? E pode ser que o organismo dele reaja. Então, evidentemente que nós, né, fizemos a opção da vida, não da morte, lógico. Então, assim, a partir daquele momento, ela mobilizou todo mundo lá, começou a fazer vários exames, e ela disse, olha, ele vai ficar melhor cuidado na UTI. Aí veio o clínico geral, explicou para ele, Milton, assim, a tua situação é grave, nós precisamos recuperar a tua condição. Mas, assim, naquele momento que a médica falou assim, com todas as letras, aí sim a Neuza e a Sofia desabaram, né? E daí foi muito, assim, realmente importante eu estar lá, porque Deus me deu bastante calma e sabedoria. E Deus, acho que... Não, mas Deus me usou para falar o coração delas. E a gente se abraçou, e a gente conversou, e elas choraram, e se consolaram.
E daí eu disse, bom, agora vocês fiquem aqui então que eu vou conversar com ele. E daí eu fui conversar com ele e sentei ao lado da cama dele e disse, Milton, né, tu sabe que para mim tu é um irmão, né? Além de tudo eu sou teu pastor, né? E tu sabe que nós temos fé, nós cremos na tua cura, mas o teu quadro é isso que o médico te falou, né? Então assim, eu estou aqui agora para falar contigo da tua alma, né? Deus me colocou aqui nesse momento, agora tu vai para a UTI, a gente não sabe o que vai acontecer. E foi assim impressionante, porque ele olhou para mim, vocês conhecem o Milton, então vocês podem imaginar, ele olhou para mim e disse, Armando, eu estou em paz. Ele disse, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não estou questionando Deus pelo que está acontecendo. Eu não, no momento, ele disse, não me ocorre nenhum pecado que eu tenha que confessar. Ele disse, eu estou bem. E eu tinha lido para ele antes algo que eu coloquei no Face, uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, sobre Marta, né, irmã de Lázaro, quando Jesus manda tirar a pedra, remover a pedra do túmulo. E ele diz, Senhor, ele está morto há 4 dias e já está cheirando mal. E Jesus olha para ela e diz, Marta, se creres, verás a glória de Deus. E enquanto eu orava hoje de manhã, veio isso bem forte, e eu entendi, olhando o texto ali, que a fé é uma questão de decisão, não é questão de ter ou não ter fé, é questão de decidir crer, né? Então, como eu tinha falado isso para ele, ele disse, eu vou agir como Marta, eu vou crer. Mas eu estou pronto. Deus sabe a vontade dele para a minha vida. Então, assim, foi muito legal assim, aquele momento, eu orei com ele. E aí eu saí, a Sofia e a Neuza estavam esperando. Que agora eu estou trocando tudo, eu vou falar de Sofia, eu falo de Amanda, eu falo da Neuza, eu falo da Simone. Eu disse para elas assim, eu acabei de falar com um santo. Então, assim, independente do que acontecer, você só tem que se orgulhar do Milton. Neuza, te orgulhar do marido que tu tem, e tu, Sofia, do pai que tu tem. E na pior das hipóteses, ele vai deixar um legado muito lindo para vocês. Mas nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar crendo e vamos continuar pedindo. Eu, particularmente, olhando ele hoje, eu vi ele melhor do que ontem. E o médico, depois eu falei para ele, disse, sim, são sinais bons. Ele disse, mas aparentemente entrou alguma infecção, então agora nós vamos fazer os exames, vamos ver, a gente já vai começar a ministrar um antibiótico mais forte. E criou um clima assim, aqueles médicos e enfermeiros assim, que foi a minha oração desde o começo, foi a primeira oração que eu fiz quando cheguei lá com eles, que o Milton caísse na graça, para não ser simplesmente mais um doente, né? Caísse na graça deles, né? E que eles se preocupassem com isso. Não, nós queremos salvar essa vida, e ter um tratamento diferente. E foi o que aconteceu. Então, né, hoje à tarde, depois do almoço, nós estávamos lá no quarto, e a Neuza começou a cantarolar, né? E daí ela disse, vamos cantar alguma coisa? Eu disse, vamos. E daí nós cantamos aquela música Brilha Jesus, né? Nós 3 cantamos, ele ficou ouvindo, e cantamos um pedaço de um outro hino, um cantor cristão. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor. A Neuza sabíamos, então nós cantamos. E ele dormiu.
E daí a pouco chegaram as enfermeiras. E prepararam ele para a UTI. E eu não sei, nós estávamos com uma alegria estranha no coração, uma paz. Daí chegaram a Adriana e o Tom. Então ele foi para a UTI, elas foram para casa e eu vim embora. Há tempo de estar aqui. E é isso. Considerando que talvez amanhã saia, então, o resultado definitivo e eles possam identificar a situação, a questão agora é correr contra o tempo para que ele possa se recuperar para fazer o tratamento. Mas eu vi ele hoje e pensei, alguma coisa mudou. Deus está fazendo algo. E Deus pode completar a obra, independentemente daquilo que os médicos dizem, independentemente do quadro humano. E essa é a situação. Humanamente falando, bem difícil, mas eu sei que tudo é possível. Amém? E isso bateu com algo que eu queria repartir com a igreja. Talvez eu já tenha trazido essa palavra, só sei que eu levei essa palavra em Gramado em 2008, numa situação crítica. E sei que escrevi um artigo sobre isso depois, uma crônica. Porque nós estávamos, em 2008, vivendo lá em Gramado, uma situação muito difícil. Em 2006, a organização internacional tinha se dissolvido. A gente ficou sem pai nem mãe. E estávamos em crise financeira, como sempre estivemos. Aquilo lá é um milagre atrás do outro para aquela obra se manter. Mas tinha alguns conflitos internos. E quando a gente não sabe direito para onde está indo, todo mundo quer ter uma ideia. Todo mundo quer dar uma opinião, né? E nós estávamos entrando numa confusão muito grande. Tinha até gente da liderança querendo transformar aquilo num lar de idosos, alguma coisa assim, pensando mil possibilidades, vender simplesmente. Não sabíamos o que fazer. Mas, na verdade, nós tínhamos um chamado de Deus, que era muito claro, um chamado evangelístico, e um chamado a ser um apoio para as igrejas, né? E estávamos em crise, mas nós tínhamos um chamado. A missão sempre tivera um foco, e nós estávamos perdendo o foco. E eu me vi lá no Janssen muitas vezes, porque eu fui presidente durante 6 anos, e eu sempre pego as coisas difíceis, né? Escrevi uma crônica uma vez, consertador, né? Acho que sou um consertador. E muitas vezes eu me senti, em relação ao Janssen, como um pai que está carregando uma criança morrendo nos braços, e pedir, Senhor, e correndo para o hospital, né? Então, Senhor, que ela não morra até que eu chegue no hospital. Eu me senti muitas vezes assim. A Simone, que me acompanhou nessas crises todas e noites de insônia, sabe muito bem. Especialmente quando nós íamos para lá, não conseguia dormir. E um dia, orando, veio algo muito forte. Deus dizendo assim, eu não trabalho com plano B. E daí, realmente, eu fiquei pensando, fiquei meditando, e eu levei essa palavra, convoquei uma reunião, e Deus me deu uma autoridade muito grande naquela noite, porque eu disse o seguinte, nós não vamos trabalhar com o plano B. Nós estamos atravessando um mar no meio da tempestade, e nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós só precisamos chegar no outro lado, então nós vamos continuar navegando.
Agora eu não quero mais ouvir falar de vamos vender, eu não quero mais ouvir falar de vamos transformar nisso ou de transformar naquilo. Agora nós vamos continuar no rumo que nós estamos, porque nós precisamos cruzar essa tempestade e chegar do outro lado. E o que eu trouxe naquela noite foi alguns exemplos, na verdade, sete exemplos extraídos da Bíblia. Porque assim, quando Deus criou a terra para colocar nela o ser humano, Ele não criou uma terra paralela, se eventualmente as coisas não dessem certo com a terra que Ele estava criando. Ele criou a terra e colocou vida na terra. Ele não pensou assim, se não der certo, eu crio outra. Não, esse pensamento não estava no coração de Deus. E Ele criou o primeiro casal, um homem e uma mulher, e não criou um outro casal paralelo para ficar na reserva, se porventura Adão e Eva falhassem. Ele criou Adão e Eva. E colocou eles num jardim, e Ele tinha um plano para eles. E quando eles falharam, Ele não construiu um outro jardim e nem deu mais uma chance para eles, porque eles falharam naquele primeiro propósito. A vida prosseguiu, né? Mas Ele não tinha um plano B. Deus não tinha um plano B. E quando a terra se corrompeu, e Deus decidiu enviar o dilúvio, Ele escolheu Noé, a esposa, os 3 filhos e as noras, e Ele não tinha ninguém na reserva. O plano que Ele tinha para recomeçar o mundo era com aquelas pessoas. Acontecesse o que acontecesse, era com aquelas pessoas. Que Ele ia continuar o mundo assim, como foi com a expulsão do jardim do Éden. Continuavam sendo Adão e Eva. E quando Ele escolheu Abraão, Ele não escolheu um primo de Abraão também. Se Abraão falhar, eu tenho outra pessoa. Ele escolheu Abraão, Sara chamou Abraão, e Sara, aconteceu um monte de coisa, mas o projeto dele era com Abraão e Sara. E foi assim. E Abraão levou junto Ló, que andou um tempo com ele, mas o projeto não era com Ló. O projeto era com Abraão e Sara. E aconteceu o que nós sabemos, mas o projeto de Deus foi com a nação de Israel. E pronto, apesar que eles falharam, e que eles muitas vezes se desviaram, mas Deus continuou o projeto com aqueles que Ele havia escolhido. Quando Deus decidiu tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, Ele escolheu Moisés. E na misericórdia dele, colocou Arão junto, né? Então, para ajudar Moisés, porque ele não sabia falar direito. Mas Deus tinha um plano com Arão, porque precisava também de um sacerdote. Mas Ele escolheu Moisés. E realizou a obra dele sem plano B. O povo rodeou o deserto, morreu aquela geração, ele não tinha um plano B. Ele foi com aqueles que Ele escolheu e foi até o fim. Ele também não escolheu um território alternativo. Era a terra de Canaã que eles precisavam conquistar. E era para lá que eles precisavam voltar. E é para lá que a nação de Israel vai voltar agora no fim dos tempos, e já voltou, né? E Deus vai restaurar Israel no seu lugar, na sua terra. Sempre foi a promessa dele. Porque Deus não trabalha com um plano B. Eu não quero dizer que Deus não nos dê alternativas, que Ele não nos restaure, muitas vezes que nós estamos caindo, que a misericórdia dEle não se manifesta de formas novas e renovadas na nossa vida. Mas Deus, quando começa algo, Ele nunca nos coloca um plano alternativo, Ele nunca diz, Armando, começa isso, mas se não der certo, tu faz outra coisa.
Isso foi uma das revelações mais importantes que eu recebi na vida, porque era um princípio assim que eu também entendia e praticava. Eu lembro, isso eu já compartilhei, que quando eu recebi o chamado para servir a Deus no ministério pastoral, eu realmente podia ter sido muito bem sucedido na área do direito, porque eu tinha a faca e o queijo na mão, eu gostava demais do direito, estava no lugar certo, tinha passado por todos os cargos no fórum, estava quase terminando praticamente o curso de direito, e Deus me chamou para a obra, e eu fui para o seminário, larguei o curso de direito, e quando eu voltei para Santa Cruz, eu podia muito bem ter terminado a faculdade, tinha tempo e dinheiro para fazer isso, e Deus falou comigo: Armando, não faz isso, eu tenho um chamado para ti. E o dia que tu colocar algo paralelo na tua vida, né, não foi essa revelação que eu recebi depois em 2008, mas era nessa direção. O dia que se tu tiver algo paralelo, é muito perigoso quando tu passar por uma crise querer fazer outra coisa. Então, né, coloca o teu foco no teu chamado, né? Apesar dos percalços, dos teus erros, coloca o teu foco no chamado e prossegue, porque esse é o plano de Deus para a tua vida. Isso para mim foi muito claro. Quando nós casamos, eu disse para Simone, né, no nosso casamento não vai existir a palavra separação. Já vai tirando isso da tua cabeça, se porventura essa palavra estiver aí como alternativa, porque no momento que nós colocamos uma outra alternativa, as crises e o diabo vão nos fazer pular para o barco errado. Aquele barquinho que a gente deixa de reserva. E nós nos afastamos da vontade de Deus. E a vida é muito curta para a gente pensar em plano B ou em plano C. É interessante quando Josué, né, então, Josué estava junto com Moisés o tempo todo. Mas a história de Josué, né, como líder, começa quando Moisés morre. E Josué ali, né, quando ele então, conquista a terra prometida, o que ele disse para o povo? Lá em Josué 24:15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Vocês viveram colocando plano B na vida de vocês. Chega. Deus só tem um plano, Deus só tem um caminho. Só há um Deus. Se vocês querem seguir a Deus, vocês têm que deitar fora os outros deuses. Ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Não tinha plano B na vida de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os homens aqui, né, precisam assumir essa responsabilidade e proclamar diante do mundo espiritual: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não coloca plano B na tua vida, porque ele vai desviar o teu foco. Eu vejo lá, por exemplo, os heróis da Bíblia. Né? Vamos abrir lá em Hebreus 11. Eu vou ler algumas coisas sobre essas pessoas. Hebreus capítulo 11. Vamos começar com Abraão, verso 8. Pela fé. O que é fé, gente? É a firme convicção das coisas que a gente não vê, lá em Hebreus 6 diz. No capítulo 6, verso 1. E no verso 6 diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o olhar da fé é um olhar reto. É aquilo que nós falamos esses dias, desculpa, eu estou voltando para lá, mas é aquilo que nós falamos no domingo retrasado, quando eu preguei sobre a sabedoria, no capítulo 4 de Provérbios.
Quando diz, no verso 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O fato é que tanto a direita quanto a esquerda é plano B. O olhar da fé é um olhar reto, que só enxerga uma coisa na frente. Não olha para um lado nem para o outro. Não fica colocando possibilidades na tua mente, porque o diabo vai se encarregar de te levar a fazer isso e te desviar do caminho. Então, ali em Hebreus, a partir do verso 8, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Porque a revelação viria no caminho. Ele só tinha que ir. Então ele foi. E Deus foi conduzindo. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Isso aqui foi escrito há 2000 anos, né? Mas as promessas para Abraão eram 1500 anos antes. Impressionante, a descendência de Abraão é numerosíssima, né? E nós somos, né, também considerados filhos de Abraão pela fé. Mas olha o que diz no verso 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, que seria o plano B ou voltar atrás, teriam oportunidade de voltar. Teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E aí vai falando, né, dos demais heróis, e a gente não vai ler tudo, né? O verso 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo,
a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Trocou a pilha do outro? Esse aqui também não está muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque Deus nos colocou aqui com um propósito. E porque Deus quer cumprir o projeto dele nas nossas vidas. E sempre que nós deixamos alguma confusão entrar na nossa cabeça. Então nós temos 1000 possibilidades. E Deus é um Deus de uma possibilidade só. Porque é assim que se anda pela fé. Eu esses dias ouvi uma ilustração de um testemunho. Era um militar, parece que era militar. E ele tinha um teste de moto bastante difícil, o instrutor era dos Estados Unidos. Então tinha vários obstáculos, mas lá no fundo tinham 2 cones muito próximos. E tinha que passar no meio daqueles cones com a moto. Então o que acontecia? Ou batia no cone da esquerda, ou batia no cone da direita, e assim sucessivamente, e ele não estava conseguindo. E daí o instrutor chamou ele e disse para ele o seguinte: se tu olhar para um cone, ou se tu olhar para o outro, se tu olhar para a esquerda, ou se tu olhar para a direita, tu sempre vai bater no cone que tu olhou. Tu só vai conseguir passar nesse teste se tu não olhar nem para o cone da direita, nem para o cone da esquerda. Se tu olhar exatamente aonde a tua moto tem que passar. Esse é o segredo. Né? E daí, ele foi e conseguiu. É isso que a Bíblia fala quando diz que nós temos que olhar direito diante dos nossos olhos. Então, queridos, assim, nós estamos numa travessia. Pessoalmente e como igreja. E se nós queremos cumprir o nosso papel, porque Deus, eu falo agora de mim, Deus colocou um chamado no meu coração, e há muito tempo atrás, Ele me falou claramente que eu não posso olhar para os lados. Um dos textos que mais marcou, assim, no começo da minha conversão, foi o Salmo 91:7, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás abalado. Eu preciso prosseguir. Como igreja, nós temos um chamado coletivo. Qual é o nosso papel aqui em Encantado? Ser sal da terra, essa terra aqui, e ser luz do mundo, nesse mundo no qual nós vivemos. Esse é o nosso papel principal. Nós temos 2 grandes mandamentos para a nossa vida. São bem simples, vocês sabem. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus não colocou uma verdade alternativa para a igreja, um chamado alternativo para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Deus não tem um plano alternativo para a igreja de nós nos tornarmos um clube, um lugar para a gente se divertir ou qualquer outra coisa. Não, nós estamos aqui para amar a Deus acima de todas as coisas e aprender juntos a fazer isso. E nós estamos aqui para aprender a amar uns aos outros como a nós mesmos. Esse é o nosso chamado. Não tem desculpa para a gente olhar para o lado, mas isso não é possível. Nós não podemos colocar outras possibilidades, porque no coração de Deus outra possibilidade não existe, amém? Deus não trabalha com plano B, não existe uma igreja alternativa que Deus tenha feito para ser sal da terra e luz do mundo no lugar da igreja que Ele estabeleceu. Porque quando Ele enviou Jesus, Ele não criou também um Jesus alternativo. Ele disse para João Batista: não vou deixar que te cortem a cabeça ainda, porque daqui a pouco, se Jesus falhar, eu te coloco no lugar dele, vai tu para a cruz. Porquanto abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então hoje, à medida que nós relativizamos a palavra, e nós queremos inventar tantas coisas,
nós acabamos nos desviando da prioridade. E nos desviando da prioridade, nós não nos esforçamos para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida, individualmente e coletivamente. Amém? Vamos abrir 2 Pedro 2,9, ou 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, isso. Né? Vós, porém, sois raça eleita. Precisamos assumir a nossa identidade. Nós somos, como seguidores de Jesus, uma raça eleita, a nossa identidade. Nós somos sacerdócio real. O que faz um sacerdote? Ele se põe diante de Deus em favor dos outros. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos condenar uns aos outros, porque o sacerdote não condena, o sacerdote intercede, amém? E nós somos sacerdotes, sacerdócio real, somos nação santa. Tem um colega meu, Clóvis Tedeschi, ele está colocando no Facebook de vez em quando, pode, né, alguém fazer fofoca e continuar sendo cristão? Pode alguém enganar os outros e continuar sendo cristão? Ele vai colocando essas perguntinhas bobas, que não são perguntas bobas. Porque o que nós somos? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tinha uma enfermeira muito querida, lá atendendo o Milton, e aí, quando ela saiu, ela estava lá dentro com ele, e foi um momento assim, que nós estávamos ali, os três fora da porta, eu, a Sofia e a Neuza, ela estava sozinha com o Milton naquele momento, mas ela já tinha atendido ele outras vezes. E eu disse para ela assim, eu queria te agradecer pelo carinho que tu está demonstrando para o Milton. Né? Tu tens sido tão atenciosa com ele. E daí ela disse assim, ela disse, quando eu fiz enfermagem, eu sou enfermeira e sou professora também. Quando eu fiz enfermagem, eu pedi a Deus que Ele me usasse como um instrumento dele na minha profissão. E aí eu não quis ser tão direto, eu perguntei, qual é a tua fé? Ela disse, Jesus mora no meu coração. Eu sou convertida, já fui batizada, mas não estou mais na igreja. E aí eu olhei para ela, eu disse, decepcionada? Sim, ela disse. E aconteceu um negócio esquisito, porque eu olhei para ela e comecei a chorar. E eu abracei ela, e foi uma cena muito estranha, porque eu me vi chorando não pela situação do Milton, eu me vi chorando pela situação da igreja. Porque há uma infinidade de pessoas vivendo essa realidade. Eu não estou mais indo na igreja porque eu estou muito decepcionado. Eu disse para ela, eu não estou chorando pela situação do Milton. Eu estou chorando pela igreja. Porque assim como tu, existe uma multidão decepcionada. Eu disse, eu como pastor tenho me entristecido muito com isso. E ela ficou muito emocionada também, isso aconteceu hoje de manhã. E daí eu disse, mas assim tu precisa voltar. Né? Ora para Deus te mostrar o caminho. Tu vai encontrar uma igreja onde tu vai ser acolhida. Mas eu disse para ela, o dia que isso acontecer, não resiste à voz de Deus. E ela disse, tá bom, eu vou fazer isso. Nós não podemos perder o foco daquilo que nós somos. Nós não podemos ficar inventando muita coisa. Nós só precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E nos amar uns aos outros. Como irmãos, de fato. Como filhos de Deus. Como pessoas que foram compradas por um preço tão alto.
E assim como aqueles heróis da fé, se nós não podemos pensar em voltar, porque nós temos que esquecer a nossa pátria anterior, porque se a gente começar a lembrar dela, a gente volta atrás e não prossegue. E aqueles homens e mulheres passaram tudo o que passaram, porque eles esqueceram da pátria que deixaram para trás. Porque se eles lembrassem, eles voltariam. E eu quero, então, concluindo, deixar essa palavra, né? Porque na minha vida não existe plano B. E não pretendo me suicidar também. Na minha vida não existe plano B. E assim como Josué, né? Eu quero proclamar algo aqui nessa noite. Agora, pois, temei a Deus, o Senhor, e serviu com integridade e fidelidade, deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria de desafiar todos os líderes, os pais, os homens especialmente, vocês não precisam fazer isso agora publicamente, mas se determinem e digam, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque para a tua vida não existe um plano B, amém? Para esta igreja não existe um plano B. Para o meu ministério, por enquanto, das coisas que Deus tem falado ao meu coração, não existe um plano B. Em relação ao Milton, nesse momento, não existe um plano B. Nós vamos trabalhar com o olhar da fé. Foi isso que eu deixei para a Neuza e para a Sofia. Então, agora, nós precisamos deitar fora tudo aquilo que nos atrapalha. Lá no livro de Atos, quando aconteceu aquele naufrágio, no capítulo 27 do livro de Atos, o Evandro, um tempo atrás, eu sei que ele pregou sobre isso. Não foi, né, Evandro? Pregou, né, sobre o naufrágio, né? Tem ali algo bem interessante no capítulo 27, versos 18 e 19. Vamos começar um pouquinho antes. Verso 14, entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, ao custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Né? E aí Deus fala com ele, né, e diz, não vai morrer ninguém, eu estou cuidando desse navio, mas eu achei importante que naquele momento crítico, eles jogaram fora tudo aquilo que pudesse impedir o salvamento do navio. O foco era se salvar. Naquela mensagem que eu preguei lá, naquela vez no Jansen, foi isso que eu coloquei. O nosso foco agora é nos salvar. Então nós temos que jogar fora tudo aquilo que traz um peso excessivo para a nossa vida, para que nós possamos prosseguir. E isso vale para a nossa vida como igreja. Nós temos que deixar de lado aquelas coisas que não têm importância, porque nós precisamos prosseguir. Temos um ano pela frente e sabemos o que nós queremos. A nossa visão é clara, porque é bíblica. Nós precisamos ser sal e luz nessa sociedade, nós precisamos
amar a Deus acima de tudo e precisamos amar uns aos outros. Não vamos tentar inventar outros planos, porque tudo será plano B. O plano é esse. Hebreus 12, eu ia terminar, mas ainda quero ler um texto. Hebreus 12 fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Nós desanimamos quando começamos a olhar para os lados, quando começamos a pensar em desistir, ou quando nós começamos a pensar num plano alternativo. Então eu quero trazer essa noite essa palavra de fé para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como igreja e especialmente para a vida do Milton. Eu sei que as circunstâncias são desfavoráveis, mas Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E a fé, queridos, tanto para uma coisa quanto para outra, tanto para que eu cumpra a minha carreira, tanto para vencer essa batalha que nós estamos travando em favor do Milton, é uma decisão, porque o poder é de Deus. Amém? Que o Senhor seja glorificado. Vamos orar? E depois, então, vai ter cafezinho? Não vai ter? Então, na hora do cafezinho, vocês conversem com a Simone, conversem ali com ela, dão o seu nome. Temos um bom tempo ainda pela frente, né? Conseguimos terminar mais cedo o culto hoje. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Pai, nós te adoramos. Deus, obrigado pela tua palavra que nos traz esses exemplos tão lindos, Senhor, de pessoas que viveram pela fé. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, o teu plano é claro, a tua palavra é muito clara, que não existe o sim e o não. Ó Deus, tu tens um plano, nós conseguimos caminhar nesse propósito, ou então, Senhor, às vezes a nossa vida se perde, ó Deus, por caminhos diferentes, ó Pai, e quantas coisas se perde quando se perde um propósito de vida, Senhor. Ó Deus, essas experiências que eu pude viver lá em Porto Alegre, eu só pude viver porque, ó Deus, tu falaste ao meu coração e eu te obedeci. Pai, muito obrigado, porque, Pai, muitas vezes, ó Pai, eu consegui te ouvir. Perdoa, Pai, pelas vezes que eu não consegui te ouvir. Mas eu sei, Pai, que a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Que o nosso olhar seja cada vez mais límpido, Senhor. Ó Deus, que no nosso coração não tenha o sim e o não ao mesmo tempo. Que do nosso coração, da nossa fonte, não brote água doce e salgada ao mesmo tempo, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter uma visão clara a respeito do teu propósito conosco. Tu és um Deus de revelação. E acima de tudo, Pai, também como igreja, Senhor, nos dá essa revelação comum para que nós possamos andar juntos e cumprir a Tua vontade, Senhor. E nós colocamos mais uma vez a vida do Milton, Senhor. Oh Deus, ele verdadeiramente é um santo de Deus, Senhor. Hoje eu fiquei tão impactado ao falar com ele, Senhor. Essa alma limpa, Pai, essa alma transparente, ele sempre foi assim. Mas eu nunca imaginava, ó Deus, de ver nessa situação tanta paz no seu coração, ó Deus, tanta convicção nas suas palavras, tanta firmeza no seu olhar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, que nós possamos, independentemente de qualquer coisa, ó Deus, tomá-lo também agora como exemplo para as nossas vidas, ó Deus, como mesmo a Magali já orou sobre isso. Pai, e eu peço que nesta semana, Senhor, todo o peso desnecessário, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, todo sentimento ruim, a gente jogue fora, Senhor, jogue aquilo no mar como Paulo, Senhor,
ó Deus, e toda a tripulação daquele navio fizeram para que nós possamos, ó Deus, passar por essa tempestade, Senhor, e possamos ser salvos por Ti, o Milton possa ser salvo por Ti, Senhor, e nós possamos lá na frente glorificar o Teu nome e poder dizer grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, Senhor. Ó Deus, vem em nosso socorro, Senhor, firma o nosso coração, firma a nossa vontade, clareia, Senhor, o nosso olhar, firma os nossos pés, Senhor, para que nós possamos andar de maneira firme, convicta, como diz o profeta Abacuque, de cabeça erguida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.